Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui para mais uma da série Destravando a Fala do Meu Filho, com o tema hoje de quando eu devo me preocupar com a fala do meu filho. Eu percebo muito, tanto em consultório, tanto quando as pessoas vêm falar comigo, seja pessoalmente, seja por direct, por essas formas que a gente tem, né, de conversa. A dúvida é muito grande se já é o momento de se preocupar ou se não. Então, acompanhando tudo que eu já venho fazendo, dessas nossas últimas lives, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, sobre quando que eu devo me preocupar. A gente teve na última live falando sobre os marcos do desenvolvimento. Então, agora vocês já sabem o que é esperado em cada idade. Quem ainda não viu, inclusive, está no feed, né? Tanto aqui no Instagram, quanto no Face, quanto no YouTube. Podem procurar para dar uma olhadinha depois. E aí, então, hoje eu vou falar os pontos de quando a gente deve se preocupar. A gente primeiro tem que entender que a fala, a linguagem, a comunicação é uma coisa que começa muito cedo. A gente só pensa na parte da fala já quando realmente a criança começa a falar alguma coisa. Mas o estímulo da comunicação é muito precoce. Ele começa quando? Para vocês terem uma ideia, quando está na 12ª semana de gestação, mais ou menos, o bebê já começa a ouvir. Então, por isso que a gente fala muito, converse com a barriga, porque imagina, é muito no início da gestação. Lá pela 24ª semana da gestação, quando o bebê ouve a voz, principalmente da mãe, do pai, de quem conversa com a barriga, ele faz movimentos dentro da barriga, já dando sinais de que está escutando. Então, assim, a gente fala de fala já muito tardiamente. Na verdade, a gente tem que pensar na fala como desde lá do início, quando ainda está estimulando o auditivo. Depois, quando a criança já começa a crescer, a gente começa a pensar na fala só como uma coisa motora de lábio e língua. E não é uma coisa muito mais complexa. A fala, ela envolve um sistema que se chama neuromotor, que é o quê? Musculatura de face, pescoço e o cérebro. Então, é muito mais complexo do que a gente fala. Para vocês terem ideia, para a gente produzir som, a gente precisa de várias estruturas funcionando bem. Lábio, dente, bochecha, língua, palato mole, palato duro, que é o nosso céu da boca, laringe, faringe, respiração. Então, é um conjunto de coisas que faz com que a gente consiga sair um som. Se a gente adulto aqui pensando já acha um pouco complexo, imagina para uma criança pequena. Então, aí vale lembrar o quê? Que cada criança também tem seu tempo. Por quê? Porque para ela conseguir sincronizar todas essas estruturas, fazer com que a parte motora para isso esteja 100% funcionante, é bem complexo. Então, a gente também precisa ter um pouco de paciência. A criança, por isso quando eu falo de fala, eu sempre falo com vocês de coordenação motora. Está imitando? Se está imitando, a coordenação motora está vindo junto. E é preciso lembrar, a fala não é uma coisa só, não é só isso que está saindo aqui. A fala é um inteiro, é um conjunto que a gente precisa estar de olho para poder a gente até ter um direcionamento do se deve ou não se preocupar com essa criança. Tem que olhar para essas estruturas também. Aí eu sempre falo assim assim, tá, eu estou vendo aqui que tem um problema. Tem um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que diz que 80% dos casos em que os pais acham que tem algum problema no desenvolvimento da criança é porque de fato tem. Pode ser que vocês não saibam exatamente do que é, mas o alerta de vocês é ótimo. Então, falando nisso, quando vem assim, quando é que vocês não devem se preocupar? Vocês não devem se preocupar quando é alguém que está dando opinião quanto à fala do filho de vocês, mas que ele não sabe como é que vocês vivem, quais são os hábitos,
como foi a criação do filho de vocês, em que momento do desenvolvimento está o filho de vocês. Então, quando pessoas assim vierem dar palpite, esqueçam. A mesma coisa vale para vocês mesmos. Eu não devo me preocupar com a fala do meu filho quando eu estou comparando o meu filho com uma outra criança. Eu também não sei como foi a genética dessa criança, como ela está sendo criada, o estímulo que está recebendo, como é que é a velocidade do desenvolvimento dessa criança, porque isso também difere de criança para criança. Então, a gente precisa também tranquilizar nosso coração quanto às ansiedades e angústias que nós mesmos criamos para nós. Esse é o primeiro ponto de quando se preocupar. É assim, é uma coisa que eu estou vendo ou é uma coisa que o outro está vindo me falar? Tudo bem que também acontece muito do outro ter uma percepção melhor do que a gente, mas a gente só procura ajuda quando a gente mesmo está percebendo a alteração, tá? Então, quando a gente está sempre falando do desenvolvimento da criança, e quando não está de acordo com o marco do desenvolvimento, a gente começa a falar em estar atrasado para o desenvolvimento. É importante entender que nem sempre esse atraso do desenvolvimento, do atraso da fala, é motivo de alguma doença, é motivo de algum transtorno, algum outro problema. Às vezes, a criancinha só está atrasada, às vezes porque ela precisa de melhora de estímulo, que eu falo muito isso com vocês, ou até de uma ajuda profissional mesmo, para que venha esse estímulo e se adeque. Então, a gente precisa também pensar que quando fala de, vou ter que levar na fono, a gente já pensa que vai ter que levar na fono porque está com um super problema. Não, às vezes a gente vai levar na fono só para a fono dar um empurrão nesse desenvolvimento para que a criança consiga deslanchar. Porque, assim, às vezes é só o estímulo que está pobre. Aí, numa conversa que você vai, numa avaliação com a fono, você vai e ela te abre os olhos e diz, caramba, é isso. E pronto, maravilhoso. Criança entra no que é esperado e todo mundo fica feliz. Mas vamos lá aos pontos de quando, de fato, eu devo me preocupar com a fala do meu filho. A gente já sabe quais são os marcos do desenvolvimento e agora, baseado nisso, eu vou falar por idade o que mais deve chamar a atenção de vocês. Então, apesar de a fala, aquilo que a gente diz assim, as primeiras palavrinhas iniciarem por volta dos 12 meses, o ano de idade, existem algumas coisas que a gente já tem que estar de olho um pouco antes. Como o quê? Ali por volta dos 6 meses, você fala com o bebezinho e ele não sorri ou ele não reage às suas expressões, já é um motivo para você ligar a antena. Mas ainda nesse momento, não é motivo de desespero. Se você vê que seu bebê não está fazendo isso, interaja muito mais com ele. Volte naquelas dicas que eu falei para vocês, que eu venho falando sempre. Conversar sempre, brincar sempre. Vou falar em brincar. Esses dias eu li de uma neurocientista que ela falando o seguinte. Para o nosso cérebro aprender a armazenar uma informação, a gente precisa de pelo menos 400 sinapses, que seriam 400 repetições. Já brincando, a gente precisa apenas de 12 sinapses, 12 repetições. Então, quer explicação melhor do que essa? O porquê que a gente deve brincar com as crianças? Por que a forma das crianças aprenderem mais é na brincadeira? Melhor do que isso, só se depois eu vou desenhar para vocês um cérebrozinho mostrando as sinapses. Então, continuando. Aos 6 meses, você fala, ele não esboça essa reação para você, já fique alerta, vamos melhorar o estímulo. E por falar em estímulo, grave essa frase. Quem tiver comigo aí, repete, escreve essa frase que eu quero ver vocês escrevendo ela para mim. Estimular é melhor do que esperar. Esqueçam essa história de que tem que esperar tal idade para levar, para procurar ajuda. Não existe isso. Você viu que seu filho está com uma dificuldade, vá atrás de ajuda. Vá atrás de melhorar essa dificuldade. Então, quem está aí na live comigo, coloca. Estimular é melhor do que esperar. Gravem isso, isso é o mantra de vocês agora. Estimular é melhor do que esperar. Então, vamos lá. 6 meses de idade.
Galera arrasando aí, mandando. Muito obrigado, que eu só quero ver se vocês estão acordados ou não. Que eu fico aqui falando, né? E aí eu preciso que vocês falem comigo também. Inclusive, lembrando que daqui a pouco eu vou abrir espaço para fazer perguntas e vou responder para vocês também, para a gente esclarecer mais da realidade de vocês. Então, lá, 6 meses, você fala com a criança, ela não esboça a reação, não sorri. Ligou o alerta. Chegou lá pelos 9 meses. Apesar de você estar estimulando ali, você olha para a criança, ela não retribui o olhar. Lembra que é pré-requisito da fala, olhos nos olhos? Ela não olha para você e ela também não tem aqueles sinais assim daquele o bebê que sorri, o bebê que faz caretinha e principalmente ela não faz som nenhum. Por volta dos 9 meses, lembra que ela começa no processo de fazer repetir palavras, sonzinho, que é o balbucio. Isso é um alerta para você, porque ali, aos 9 meses, já começa a emitir mais sons que são mais parecidos com o que a gente espera dos sons dos fonemas, dos sons das letras. Então, vamos lá. Chegamos aos 12 meses. Agora, a lanterna que já acendeu de um lado, você acende a do outro. Isso tudo que eu estou falando não é assim, agora chegou nessa, eu vou esquecer o marco anterior. Não, é tudo progressivo. Você vai vendo como seu filho vai progredindo. E é importante dizer também que, digamos, se essas coisas vêm muito depois da idade que é esperada, também é sinal de alerta. Então, chegou os 12 meses. O que eu tenho que ficar de alerta aos 12 meses? Eu falo com ele, ele não me responde com som nenhum. Ele não reconhece palavras familiares. As primeiras palavras que os bebês começam a falar, normalmente é o papai e a mamãe, né? Papá, mamãe, porque são coisas da rotina, da família. Ele ouve muito, a gente fala muito. Pai e mãe vivem falando para os bebês, fala mamãe, fala papai. Se ele não fala isso, se ele ainda não começou aos 12 meses ali falar palavrinhas que já se aproximam do que é da realidade dele, pelo menos papai, mamãe, isso também é sinal de alerta. Por quê? Já era para estar fazendo. Então, já tem um sinal de atraso da fala, tá? Outra coisa dos 12 meses é você chama ele pelo nome e ele não lhe olha. Ele ainda não, ele não entendeu, ele não responde, que ainda não entendeu que o nome dele é esse. Então, é um ótimo sinal também você chamar a criança ali por volta de 12, 14 meses, chamou pelo nome, ela não lhe olhou, já é para ela olhar, tá? Aos 18 meses. Aos 18 meses, já é para ele ter um pouco mais de palavrinhas. Então, assim, se ele ainda não está formando pequenas palavras, fique ligado. Motivo de eu me preocupar com a fala do meu filho. 18 meses, não está falando pelo menos 6, 10 palavrinhas, tenho que ficar atento. E outra, vale a lembrar que as onomatopeias, que é depois das palavras familiares, o que as crianças começam a falar, que são os sons dos bichos, au, au, miau, onomatopeias são consideradas palavras. Registrem isso, às vezes vocês acham que não, mas viu o cachorro falou au, au, considerou palavra, tá? E assim, ó, ele não obedece comandos. Aos 18 meses já é para estar, né, se movimentando, então você fala, pega aqui a mamadeira, ele não pega. Aos 18 meses, você dá comando, ele não responde ao comando simples, ele não aponta, ele não se comunica através de gestos. Liguem muito mais a antena. Eu fico muito triste quando eu vejo tanto colegas, sabe, da área da saúde, pediatra, até mesmo fonos, falando que tem que esperar para levar no fono. A gente tem os marcos do desenvolvimento e os sinais de alerta justamente para dar essa noção de quando precisa procurar ajuda. Tem várias pessoas que falam assim, nossa, Lua, mas tu está atendendo um bebê de 1 ano, 8 meses? Sim, porque ele precisa ser estimulado para alcançar o que ele precisa. Se ele está atrasado, o estímulo tem que ser precoce. Por que eu vou esperar? Porque o pai vai esperar, a mãe vai esperar. Não tem isso. Eu fico muito triste quando as pessoas dão essa informação
e fazem vocês acreditarem que vocês têm que esperar, sabe lá Deus até que ponto, para poder procurar ajuda. E assim, quanto mais a gente espera, mais o problema se instala. Então, eu vim aqui falar isso com vocês e deixar isso mais claro, é para ajudar vocês a ter já esse feeling, sabe? Essa percepção. Opa, tem alguma coisa errada, vamos lá. Certo? Então, vamos lá. Chegamos aos 2 anos. Os pais, a criança não consegue formar frases de 2 palavrinhas, pelo menos. Ela não, ela tem um vocabulário muito reduzido. Isso é sinal de alerta. Ela é muito calada. Ela não é curiosa. Criança de 2 anos é uma criança muito curiosa. Ela vê alguma coisa que ela não conhece, pode ser que ela nem te pergunte, porque a fase da pergunta é um pouco mais para frente. Mas ela vai se interessar em saber o que que é. Por isso que a gente fala também que por volta dos 2 anos começam os acidentes. A criança não quer mais andar, só quer correr, quer mexer em tudo, porque é a fase da curiosidade. Criança muito quieta, que fala um pouquinho, principalmente que o vocabulário dela não permite que ela forme frases de 2 palavras, é o maior sinal de alerta da idade de 2 anos, tá? Então, aos 3 anos. Aos 3 anos, aí sim inicia a fase do porquê. Então, aqui também já começa o diálogo ser mais elaborado. Então, você pergunta, ele responde. Ele faz muitas perguntas, você tem que responder muitas perguntas. Criança que não pergunta, sinal de alerta. Nessa fase, o maior sinal de alerta é criança que ela não pergunta. E outra coisa, aqui aos 3 anos, a fala já está mais elaborada. Então, outras pessoas que não são da rotina da família não entendem o que aquela criança fala. Ela troca tanto que só a pessoa que vive na rotina dela sabe o que ela está falando. Aí é aquele caso que você sai com o seu filho, aí ele está falando com a pessoa, você está entendendo tudo, a pessoa vira, mas o que ele falou mesmo? Aí continua a conversa, ela vira, mas o que ele falou mesmo? Então, dos 3 anos, a grande maioria das crianças vem aos 3 anos para o consultório, porque é aí que a coisa fica mais evidente. Mas os sinais já vinham desde antes, não é assim, aconteceu hoje, tá? Então, 3 anos, sinal de alerta, não pergunta. Quem está conversando, que se não for da rotina dele, não entende muito bem o que ele fala. Lembrando que por volta dos 3 anos aparece aquela gagueira fisiológica, que eu já conversei com vocês, quase 100% das crianças vão apresentar, o vocabulário está aumentando muito, então é normal que aconteça. Mas é normal que ela também suma por volta dos 4 anos de idade. E aqui o marco dos 4 anos de idade é o quê? Ainda continua a ausência de perguntas, tá? E a criança não vai obedecer os comandos mais complexos. Lembra que ali por volta do ano 2 a gente falou dos comandos simples? Agora aqui nos 4 a gente está falando de comandos complexos, comandos de 3, tipo de 3 partes. Um exemplo, meu filho, vai lá no quarto, em cima da cama e pega o travesseiro. Ele não consegue obedecer um comando elaborado como esse. Aos 4 anos, já é importante a criança obedecer esse tipo de comando. Inclusive, uma das estimulações que a gente fala, e fala sempre, principalmente o pessoal da terapia ocupacional, da psicologia, da questão da independência da criança, que a gente tem que permitir que as crianças façam coisas que eles já têm autonomia para fazer na idade, porque faz parte do processo de observação, do processo da gente ver a evolução do desenvolvimento dele, ele obedecer ordens, ele conseguir fazer atividades que são esperadas para a idade dele, como esse tipo de coisa. Aquilo também, ele aprender, tipo, a minha roupinha suja, eu coloco aqui no cesto. Então, de roupa suja, né? Então, é importante também lembrar que faz parte do estímulo do desenvolvimento da criança global, ele poder
fazer as coisas que já é esperado para a idade dele. Muitas vezes nós adultos tomamos a frente de atividades que a criança já pode fazer, e nisso a gente corta o desenvolvimento. A criança fica com a ideia de que não é capaz ainda de fazer aquilo, e na verdade é. Claro que, né, gente, vamos ter bom senso. Não vai deixar pegar no fogo, ir para fogão, mexer em faca, essas coisas. Mas coisas mais simples dá para deixar fazer, e é importante que faça. 5 anos. Aos 5 anos, lembra lá, já são os últimos fonemas para a criança estar adquirindo. Já é para ela ter um vocabulário extenso, tá falando bem melhor. A única coisa que a gente tem expectativa de que ela ainda não fale é o R do morango, porque tem a vibração, e a gente aceita que vá até os 6 anos ser adquirido, né? O R, o conjunto do L, que é do encontro consonantal do L. Isso tudo bem, mas não é mais para ter nenhum tipo de troca de fonema, né? Troca de letra. É para ela ter uma fala clara, é para ela conseguir contar histórias, contar, digamos, o que foi, como foi o dia dela. Ela consegue falar de sentimentos. Então, vocês conseguem, criança de 5 anos, que vocês perguntem aí como foi seu dia, como você está se sentindo, e ela não consegue elaborar uma história quanto a isso, né? Contar como é que foi, é sinal de alerta. Criança com 5 anos, ela também é um momento em que ela está se ligando muito aos super-heróis. Então, a gente tem que estar ligado de que ela se vincula ao super-herói, mas ela tem que inventar histórias em relação aos super-heróis dela. O grande marco dos 5 anos é conseguir conversar com qualquer pessoa. A fala dela já está praticamente perfeita. Ela consegue inventar histórias, trabalhar o lúdico. Não que antes ela não consiga, mas agora é uma história muito mais estruturada, entende? Então, os 5 anos já é para estar quase 100%. Aos 6, sem sombra de dúvida, que é para estar falando lindo, maravilhoso, 100%. Agora, um alerta para qualquer idade. Qualquer idade. A criança vinha desenvolvendo bem, vinha dentro do marco do desenvolvimento da linguagem da fala, vinha dentro da expectativa dali do que a gente já conversou, e ela regrediu. Estava falando, parou de falar. Sinal de alerta em qualquer idade. Se ela regrediu, é sinal de alerta em qualquer idade. Se ela também veio desenvolvendo, estagnou, digamos, até os 3 anos ela vinha desenvolvendo o que era esperado para a idade dela. Aí, estagnou. Está já com 4 e não evoluiu. Continua ainda com o que era esperado por 3 anos. Sinal de alerta. Sinal de que precisa procurar um profissional para ajudar. Todos esses sinais de alerta que eu estou trazendo aqui para vocês é para lembrar que, se está nessa situação, precisa de uma avaliação, precisa de ajuda. Então, quanto antes, melhor. Outras coisas que não tem, que pode acontecer em qualquer momento da vida da criança, que independe da idade, mas que a gente tem que ficar atento, que também influencia no desenvolvimento da linguagem e atrapalha, é o quê? Crianças com crises alérgicas recorrentes, tanto, né, as sinusites, as rinites, quanto as alimentares também. Crianças com otite recorrente. O que é otite? A infecçãozinha do ouvido. Também pode atrapalhar no desenvolvimento da linguagem. Inclusive, crianças que têm otite de repetição, que é recorrente, tem que avaliar bem esse auditivo. Todas elas têm que ser avaliado o auditivo, tá? Mas essas que têm problema no ouvido, elas precisam ser acompanhadas de mais perto, porque existe perda auditiva por conta de otite. Problemas com adenoides, problemas respiratórios, precisa ficar alerta quanto ao desenvolvimento da linguagem. E qualquer problema daquelas estruturas que eu falei do início, problema nos lábios, problema na mandíbula, problema na maxila, problema nos dentes, na erupção dentária, problema para respirar, pessoas que respiram pela boca e não pelo nariz, aquela criança que você olha, que ela é toda, que a gente chama hipotônica, musculaturazinha mais caída, precisa
procurar ajuda, porque pode atrapalhar sim no desenvolvimento da fala. Tem crianças que vão passar por isso, tudo bem, tudo ótimo, não vão sentir dificuldade nenhuma e seguem no desenvolvimento maravilhosamente bem. Agora, tem crianças que sim, que por conta disso vai ter uma certa dificuldade. Então, de novo lembrando, de novo a nossa frase, de novo o nosso novo mantra. Para tudo isso, independente da fase, independente do que a criança tenha, se ela tem ou não tem algum outro problema, estimular é melhor do que esperar. Não esperem. Mesmo que vocês não tenham certeza, mesmo que passou uma duvidazinha ali, perguntem. Tirem a dúvida. Não fiquem com isso, não fiquem esperando o problema se instalar mais para poder dizer, putz, realmente preciso, agora eu vou correr. E aí, quando vocês chegam assim, quando chegam com a gente, aquela expectativa daquela criança que tive um filho e quero que seja tudo bem, tá maior ainda, porque daí a responsabilidade passa a ser compartilhada conosco. Então, é importante que vocês entendam também como é que é o processo desse desenvolvimento, do que a gente espera, do que vocês esperam e de como o filho vai desenvolver. A gente precisa alinhar essas expectativas, certo? Ficou claro para vocês? Vão me mandando aí se vocês estão entendendo até aqui. A Adriele mandou uma pergunta aqui, eu vou começar a responder. Podem mandar perguntas. A Adriele mandou, minha bebê tem adenoide, sendo segundo o otorrino comprometendo apenas 25%, não necessita de cirurgia. O otorrino serve de avaliação? Sim, serve. É importante que tu veja se, mesmo com esses 25%, ela está conseguindo fazer respiração nasal. Ela fica com o lábio vedado e respiração pelo nariz. Se isso não estiver acontecendo, mesmo que não seja caso cirúrgico, ela precisa de terapia para aprender a respirar pela boca. Mais alguma pergunta, Dai? Se alguém mandou pergunta lá para cima, tu conseguiu copiar para me mandar aqui? Eu fiquei entretida vendo vocês, vendo o que eu estava falando, eu não vi se tiveram questionamentos. Mas a Diolene ali no Facebook, dizendo que está bem explicado, obrigada. Vocês estão... A Flávia perguntou se o alerta quer dizer em relação ao autismo ou pode ser outra situação. Esses alertas que eu estou falando para vocês é tipo a receita do bolo, é para tudo. Independente se a criança está com esse problema no desenvolvimento por conta do autismo, por conta de uma déficit de atenção e hiperatividade, por conta de uma apraxia, enfim, independente disso, pode ser que ela seja só também um problema de estímulo. Igual, esse é o alerta para qualquer outra coisa. Eles são os alertas que vão acender a nossa interrogação aqui e fazer com que vamos pesquisar para saber o porquê que está acontecendo. Aí, diagnósticos são secundários a esse alerta de interrogação que vem, entendeu? Aqui a Luma perguntou, criança de 3 anos e meio pronuncia o R do início e no fim das palavras, mas ainda troca pelo L no meio das palavras. Normal, Luma, ela está inclusive adiantada, essa criança, porque esse fonema é para lá pelos 4, 5 anos de idade, é para o último, para o final, que ela vai adequar 100%. Então, enquanto ela não consegue fazer a produção 100%, ela normalmente troca pelo L. Então, 3 anos está super normal. Renata Pauline, é normal a criança querer falar rápido e enrolar tudo? Não. Aí a gente tem que entrar numa avaliação junto com a psicologia, porque pessoas que falam mais rápido e acabam se enrolando, em geral, são pessoas com nível de ansiedade um pouco mais alto. E daí a terapia funciona com terapia conjunta, tanto da fono, para a gente trabalhar a questão de dicção, né, o uso correto dos fonemas, quanto a psicologia para controlar essa ansiedade.
Síndrome de Down também. O diagnóstico, assim, o síndrome de Down é óbvio que, né, ele nasce com a síndrome e é claro que ele tem a síndrome, então desde muito precocemente as mães já são orientadas a estar em terapia, porque o síndrome de Down, ele tem um problema anatômico, a língua é um pouco maior, a estrutura, ele já tem a musculatura mais flácida, então essas mães com bebê síndrome de Down, elas já são orientadas desde sempre de que elas vão precisar do apoio de terapia, tá? Então, sim. A Adriele, aqui, perguntou a Adriele, com 18 meses fala mamãe e papá, ainda é normal? Como estimular a falar a palavra completa mamãe? Aos 18 meses já tinha que falar um pouquinho mais, né? Se tá só no mamãe e papá, não tá legal. Agora, se fala mamãe e papai e mais outras palavras, as onomatopeias, tá normal. O mamãe vai vir um pouco mais para frente, quando tiver com 2 anos e pouquinho, que ele fala mamãe, papai. Por enquanto, na cabeça dele, mamãe e papá é mamãe e papai, tá falando a mesma coisa, então é normal. Tayana, não precisa de encaminhamento da PED. Claro que eu trabalho, né, multiprofissional. Quando a PED também levanta o alerta, manda já com algum questionamento, com alguma coisa, é melhor. Mas eu sempre falo que a gente tem que criar o hábito de ir nas outras especialidades, que nem a gente vai realmente no médico. Digamos, criança, a gente leva sempre no pediatra, mesmo que não tenha nada. Então, por que a gente não leva as crianças também, digamos, para mim, fono? Leva para uma fono para avaliar se está dentro do esperado, para uma consulta de rotina, nem que seja só para tirar as pulgas de trás da orelha. Então, não precisa de encaminhamento, não, pode ir. Inclusive, aconselho a todos, porque essa mesma coisa que eu estou oferecendo para vocês aqui, né, que hoje a gente está podendo fazer aqui, quando a gente faz no consultório, a gente faz muito mais direcionado para o problema que aparece para vocês ou que vocês acham que é um problema. Felipe Carvalho. Meu filho tem 2 anos e meio, não fala quase nada ainda. Agora que ele está começando a falar sons de animais, mamá, papá. Imita o que fazemos e tal. Você acha que pode ser falta de estímulo? Ah, sim, Felipe. 2 anos e meio, ele já está atrasado porque é esperado. Ele já tinha que estar fazendo isso antes. Vale a pena a avaliação para poder eu te dizer, porque eu só vou saber se é falta de estímulo ou não, sabendo da rotina da família de vocês, entende? Quando eu falo de ausência de estímulo, é para tentar com que vocês tenham essa reflexão se tá ou se não tá, mas na dúvida é numa avaliação, porque daí a gente tem protocolos para avaliar esse tipo de coisa e dizer. Mas para a gente falar sobre o desenvolvimento da linguagem de uma criança, a gente precisa conhecer da rotina da família, o tempo que vocês dão para a criança, como é que é a brincadeira. Então, assim, que nem eu tenho falado para vocês, falar de linguagem, falar de fala é muito mais complexo só do que a produção, só do que o sonzinho que sai aqui. A gente tem que ver várias coisas. Então, a minha sugestão para ti, Felipe, é levar numa avaliação para ver em que momento vocês estão. Anete Bertolucci. Meu neto com Down vive com a língua para fora, não fala nada. Até quando esperar? Ele devia fazer desde o nascimento, até para ele não ter problemas de mastigação, que uma coisa leva a outra. Para ele conseguir mamar direito, para ele conseguir depois mastigar direito, para ele conseguir falar direito. Hoje a gente tem várias técnicas para ajudar essa língua a ficar melhor posicionada. Então, mas isso são exercício que precisa ser feito com a criança. Ele precisa já estar em acompanhamento, não tem que esperar nada. Vamos de novo lá com o nosso mantra? Estimular é melhor do que esperar. Se já está com problema ali, a linguinha posicionada para fora, pode ir atrás de ajuda. Net fala, ele vai fazer 2 anos, igual. Já devia estar em acompanhamento desde sempre. Mesmo que não fosse contínuo, eu com os meus pacientes de síndrome de Down, eu faço assim, eu dou as orientações, a gente adequa para a idade. Em tanto tempo, volta para a gente ver como é que tá. A Diolene gostaria de saber sobre a apraxia, a ausência de movimentos para a condição neurológica em crianças de 3 a 7 anos. Então, a apraxia da fala é um assunto mais amplo
que eu acho até importante a gente... eu vou fazer uma live para explicar melhor isso, inclusive vou colocar na agenda. Mas para vocês terem ideia, a apraxia da fala é quando a informação, o cérebro não manda a informação motora para coordenar. Então, apesar da criança tentar fazer a produção da fala, a musculatura, a parte que envolve as estruturas, né, da fala, não respondem de acordo com o que é esperado. Então, ela não consegue produzir o som, ou quando produz, o som não é de qualidade. A apraxia da fala é muita terapia para ajudar, e sim tem como melhorar. Inclusive, tem apraxias, né, que tem níveis de apraxia, que pode ser uma coisa um pouco mais leve e outras um pouco mais elaborada. Como é um assunto mais complexo que precisa de uma explicação melhor, acho que inclusive é legal a gente pegar e fazer uma live só para falar desses diagnósticos, apraxia, ecolalia, o próprio autismo, né, que a gente vê aí, e fica todo mundo um pouco perdido, porque tem muita coisa que uma parece com a outra, os diagnósticos diferenciados, né, que a gente precisa conversar até para vocês também ficarem mais tranquilos. Ali é criança de 3... Olha, a Rubiana Souza lá no Face mandou. Meu filho tem 2 anos e 4 meses e não comunica, só fala algumas coisas aleatórias e canta quando quer. Mas estou um pouco preocupada. Algumas pessoas falam para esperar até 3 anos. Olha, Rubiana, existem os marcos do desenvolvimento. Se você ainda não viu, tem postado ali no Face, no Instagram. Mas assim, aos 2 anos e 4 meses já era para ele estar respondendo comandos simples. Ou seja, você fala uma coisa, ele entende, você percebe que ele entende. É para ele ter um vocabulário com várias palavrinhas já, é para fazer onomatopeias, é para ter a formação, assim, você perceber a comunicação como é, né? Como é um diálogo. Eu falo, você responde, eu falo, você responde. Claro que com criança não é sempre assim. Uma hora ela vai te dar as costas e tudo bem. Mas ser sempre te dar as costas, não se interessar pelo que tu tá falando, ou interagindo, ou solicitando, já é para acender o alerta, e sim tem que melhor procurar uma avaliação para ver o porquê que está assim, se precisa mudar o estímulo, se precisa fazer coisas mais atrativas, ou se ele tem algum outro diagnóstico e precisa ser investigado. Não tem história de esperar até os 3 anos, voltando ao mantra. Estimular é melhor do que esperar. Quanto mais a gente espera, mais se instala o problema, mais demorado fica para resolver. A Nete falou que ele já está tratando. Ótimo, maravilhoso. Já está no caminho, então. A Denilce Alvarado falou aqui no Insta. Quando a criança assiste alguns vídeos em inglês atrapalha, a gente até colocou, não sei se foi ontem ou anteontem, que eu coloquei no history um questionamento de uma mãe sobre a questão bilíngue. Se você está criando seu filho para ser bilíngue, se você fala tanto português e inglês, não tem problema de assistir vídeos em inglês, desde que você estimule as 2 línguas igualmente. Agora, se você não fala inglês, se o seu intuito não é que seu filho seja bilíngue, atrapalha sim. Porque como é que ele vai trabalhar a compreensão de uma palavra em inglês que nem você sabe dar o significado? Se for para ser bilíngue, ok, não tem problema. Agora, se não for, tem problema sim. E falando de vídeos, mais uma vez, reforçando comprovadamente, vários estudos já colocam como o uso de telas precocemente, dando atraso de linguagem nas crianças. Criança até os 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou, saiu a cartilha dela, eu acho que em abril do ano passado. Crianças até 2 anos, 0 telas. E quando eu falo telas, eu falo de celular, falo de televisão, falo de tablet, tudo que joga essa luz que a gente está vendo agora. Depois de 2 anos, máximo 20 minutos. Quando for lá pelos 4, 5, até 1 hora, sendo que são de 20 em 20 minutos distribuídos ao longo do dia. O ideal ou seja, quanto menos tela, melhor, tá? Olha aí, a gente vai repostar de novo a questão do bilíngue,
que é uma dúvida muito grande. Eu percebo que vocês nos questionam muito. Mais alguma pergunta, gente? Vocês estão gostando? Eu espero do fundo do coração de poder estar ajudando vocês, de estar dando mais calma para vocês, mais paz e mais direcionamento do que fazer. Ainda tem alguma questão? Vou aproveitar aqui para falar para vocês que essas lives que eu estou fazendo agora, elas vão ficar fixas na segunda e na quinta-feira, no mesmo horário de sempre, às 9 e 7 horas da noite, tá? Como destravar a fala do seu filho. A gente vai cada vez os assuntos mais elaborados. Vem muita coisa boa por aí, vocês vão se surpreender. Vai ser bem legal da forma que a gente vai poder se ajudar. Porque isso aqui também é uma forma de estimular o meu conhecimento. Porque cada dúvida que vocês me trazem, cada assunto que vocês sugerem, cada coisa que vocês falam para mim, mandam de feedback, de comentário, eu vou atrás da melhor forma de poder ajudar, da melhor forma de poder responder. Tem coisas que eu, infelizmente, vou ter que usar as palavras mais técnicas, mas eu estou tentando fazer aqui com que a gente use as palavras da forma mais fácil para que vocês entendam e saibam como guiar essa fase que é tão importante na vida das crianças, na vida de vocês, na questão familiar, na questão do desenvolvimento dessas crianças, porque o comunicar que elabora todo o resto, né? A socialização. Então, assim, de socializar, de conseguir estar com outras pessoas, com outras crianças, tudo envolve o falar. Então, eu estou aqui tentando ajudar vocês de alguma forma e espero estar conseguindo. Já quero até uma consulta agora. Só manda direct aí que eu mando a uma clínica onde eu atendo. Eu também faço teleatendimento. Então, sem desculpas. Mais uma vez, vamos fazer a nossa foto. Quem está chegando aqui novo, quando chegar no final da live, depois que a gente já conversou, eu digo para printar a tela, faço algum gesto, digo para printar a tela e repostar para a gente conseguir com que outros pais vejam o que está acontecendo e entre para o nosso grupo, entre para o nosso time, para também ter paz de espírito junto conosco. Então, eu vou fazer agora a pose, vocês façam o print aí e marquem, lembrando a hashtag, destravando a fala do meu filho. Vamos lá, olha, hoje eu tenho até um brinquedinho.